a tua ressurreição. Mais uma vez, independente deste ou daquele dia, Senhor, porque todos os dias, Senhor, para nós serão sempre iguais, pois lembraremos. Um dia alguém se doou e se fez o Cordeiro de Deus para nos abençoar, tirando todo o pecado. Obrigado, Jesus, porque esse dia, Senhor, sempre falará mais forte em nossa memória. Obrigado, meu Deus, pois sabemos, Pai, que há ainda muitas coisas para ser feitas. Não podemos nos calar diante desta grande verdade. Nos enche, Senhor, do Teu Espírito e nos capacita. E que a intimidação do inferno e do diabo, Senhor, não, ó Deus, não venha de modo algum, Senhor, tirar a nossa fé, parar a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pois cremos em Ti e sabemos que o Senhor vive e reina. Graças a Deus. Aleluia. Amém e amém. Quero dar também as boas-vindas aos nossos irmãos que nos acompanharão. Os irmãos podem se assentarem. Hoje as pessoas tiram o dia para celebrar o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. Nós continuamos adorando o Senhor independente de qualquer coisa. Ele tem o nosso tempo, Ele tem a nossa fé, Ele tem a nossa vida à disposição. Nós vemos aqui casos e casos, os que creem e os que não creem. Nós vemos aqui nesse texto do capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, como o inimigo trabalha para barrar, para parar, para impedir o avanço da igreja do Senhor. Mas na verdade quem propulsiona a força da igreja, ela está no Espírito de Deus. Glória a Deus. A força da igreja está no poder que está no Espírito Santo. Aleluia. Não podemos negar, dizia as autoridades daquela época. Nós não podemos negar que há um poder. Aquele homem foi curado, diz a palavra. O motivo de toda essa situação é porque Deus havia curado o homem através dos apóstolos. Isso então começa a trazer uma reação naquela época, naquele tempo, uma reação muito grande. Irmãos, é interessante que, mesmo vendo, nós podemos até negar a eficácia do poder de Deus. Como as pessoas realmente elas negam. Hoje, você sabe que a gente fala sempre disso, né? Talvez seja até enjoativo falar. A gente fala. E é impressionante como o diabo ele tenta enganar ou colocar coisas no lugar. O lugar que é o Cordeiro de Deus, a Jesus, Satanás coloca através da mente humana pessoas que talvez desejam se aproveitar da situação, porque em tudo tem isso. Eu vejo que pessoas se aproveitam das situações. Eu percebo isso, eu vejo isso em todos os cantos. E não é diferente, né? Esses dias eu vi uma reportagem aí do valor de um ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa estava quase 25% mais caro do que, né? Ou seja, as pessoas se aproveitam daquele momento, daquela situação. Eles colocam um coelho, eu sempre falo disso, mas é importante, sempre falo, não podemos calar.
E o coelho, nós sabemos que é um animal impuro, né? É como a Bíblia diz, existe o santo e o profano. Aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus. O coelho é o quê? É o profano. Não é verdade? Todos nós sabemos. As pessoas com um pouquinho de inteligência sabem que coelho não bota ovo. Eu sei que galinha bota, mas coelho não. Mas o que eles colocaram? O coelhinho. Bichinho bonitinho até. Eu acho bonitinho, muito bonitinho. O coelho. Observa. Nós vamos ver algumas coisas que é importante. Olha, nenhuma diferença entre o que é puro e o que é impuro. E finge que não percebe a quebra dos... Né? Tem outras versões. Coloca na versão. Na outra versão que é melhor. Não fazem a menor distinção entre o sagrado e o profano. Eu lembro uma vez que ofereceram porco no altar de Deus. E a gente sabe a raiva, o ódio do diabo, do sucesso que Deus faz, né? Esse rei, não me lembro o nome dele, ele resolveu oferecer um porco no altar. E o altar é santo. Paulo diz que o altar é santo e tudo que está sobre o altar também é santo. Naquela época, o que se oferecia? Oferecia sobre o altar apenas aquilo que Deus pedia. Porque o altar é exatamente o lugar onde se oferecem os sacrifícios. Hoje nós estamos aqui oferecendo sacrifícios. Talvez você fale, pastor, que sacrifício bom, né? Mas a hora que você saiu de sua casa, a hora que você propôs no teu coração, a hora que você deixou tudo que você poderia fazer para vir, você sacrificou muitas coisas. Está aqui. Então observa que o inimigo sempre tenta substituir. O cordeiro, nosso cordeiro se chama Jesus, o Santo de Israel, o Deus da nossa vida. Ele diz: é justo que a gente obedeça aos homens, porque, irmãos, todo mundo vai, eu sempre falo isso, né? E é importante a gente dizer, né? Todo mundo vai às compras. Todo mundo, puxa vida, eu não comprei. Eu fui fazer um serviço recentemente e o senhor disse assim: nossa, eu esqueci de comprar o ovo da Páscoa para vocês. Eu gosto de chocolate, como chocolate, fica tranquilo na bênção. Mas, irmãos, é uma forma de distrair a atenção da verdadeira ocasião. Eu não estou dizendo que Jesus morreu nesta data, porque não foi. Jesus não morreu nesta data. Eu não estou dizendo disso. Mas eu percebo e eu falo que o inimigo ele sempre tenta distrair a atenção. Virou uma festa extraordinária, com propósitos diferentes. E nós somos muito inclinados à idolatria. Somos muito inclinados à idolatria. É difícil. Talvez as pessoas falem assim: pastor Jó, eu dou contra mesmo. É chato esse homem. Mas eu falo, irmãos, como diz a palavra, né? Não podemos te testemunhar de falar do que vimos e do que ouvimos. Eu ouvi Jesus. Eu vi Jesus. Eu vi a glória, Senhor. A manifestação do poder de Deus.
a transformação de Deus em nossas vidas. Eu não posso deixar de falar. Então eu tenho que falar da idolatria. E a Bíblia diz que nós não podemos, e eu sempre falo que idolatria é simples de entender. Quando alguma coisa está acima de Deus, esta coisa é idolatria. Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. Eu vou comprar o ovo da... Posso até comprar, minha esposa falou, você não comprou meu ovo da Páscoa? Eu falei, Páscoa não. Porque isso aí é idolatria. Ela disse, não, então ovo de chocolate, tá bom? Eu falei, tá bom. Ovo de chocolate, tá bom. Mas eu percebo a idolatria. A palavra de Deus diz que amaram mais a criatura. Presta atenção, irmãos. Amaram mais a criatura do que o Criador. Não é isso? A palavra de Deus não nega. Você percebe que Deus fica triste. A Bíblia diz, a minha glória eu não darei a ninguém. Então a idolatria é simples. Eu substituo Deus por alguma coisa. Isso é idolatria. Ontem nós lemos um texto, né? E lá no finalzinho diz assim, lá em João, né? 1 João diz assim, 1 João capítulo 5, se eu não me engano, no último versículo ele diz assim, tome cuidado com a idolatria. Toma cuidado com a idolatria. Essa maneira, Jesus. O Senhor há de destruir os idólatras. O Senhor há de destruir. Quem é o seu Deus? É o coelho? Ou é este dia? Este dia é uma criação. O coelho é uma criação. Pior, é o animal impuro. Você pega no Levíticos, amor? Sobre o coelho é impuro. Eu já ouvi falar que a carne do coelho é muito gostoso. Eu já ouvi falar. E é caro. Dizem que a melhor carne vem para comer. Você vai falar assim, pastor, você já comeu? Eu acho que não. Só se eu comi quando eu era criança, meu pai me deu, porque... Mas não é porque... não, eu nem sabia, eu nem tive conhecimento que coelho... No livro de Levítico fala dos animais de unhas, né? Unhas fendas. Que é impuro, o coelho é impuro. Você vê como é que o diabo faz? É para manchar a imagem de Deus. Todo mundo sai neste dia para fazer festa. Festa para quem? Todo mundo sai neste dia para fazer festa. Olha lá, a palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 5. O coelho silvestre rumina, mas não tem casco, dividido. Por isso é impuro. É profanando o dia. Se é que eles querem celebrar Jesus e a ressurreição. Alguém me mandou uma mensagem assim, Feliz Páscoa, né? Para mim, eu disse, nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Né? Poderia estar escancarado a morte e ressurreição de Jesus. Jesus morreu. A nossa situação de miséria morreu quando Jesus morreu. A maldição que estava sobre nós morreu quando Jesus morreu. A nossa sentença que estava sobre nós morreu quando Jesus morreu. Mas aí, a palavra de Deus diz que Deus, no livro de Atos capítulo 4, diz, porque Deus ressuscitou Jesus, aquele homem. Ele ressuscitou. A minha vitória, a minha esperança está no
ressuscitar, nem todo mundo vai ressuscitar para Cristo. Todos ressuscitarão, claro, uns para a morte eterna e outros para a vida eterna. Eu vou me calar? Por que eu vou me calar? Não posso me calar. O apóstolo Paulo dizia assim, que ele precisava pregar o Evangelho. E ai de mim, ele dizia, e ai de mim, se não pregar o Evangelho. Irmão, o Evangelho de Cristo é isso. O Evangelho do Senhor, o nosso Deus, é esse. Nossa alegria é essa. Jesus morreu? Vamos esperar para ver se Jesus ressuscita. Se Ele é Deus mesmo. E Jesus ressuscita ao terceiro dia. Depois o apóstolo Paulo diz assim, a nossa primícia da ressurreição. Ou seja, o primeiro que ressurgiu. E ainda ele diz assim, né? Aquele que... A primícia do que ressurgiu, depois vem os demais. Nós acreditamos na ressurreição. Todos nós morreremos. Gostaria muito de usar as palavras de Paulo, que diz assim, né? E nós que estivermos vivos, ele ainda achava que Jesus ia vir no tempo que ele estivesse vivo. E eu também acho, eu gostaria muito que Jesus voltasse, ver a glória de Deus, ver o céu diferente, o estrondo, ver a majestade de Deus. Gostaria de ver na minha carne, mas eu não sei. De repente vai ser outras gerações, os filhos dos nossos filhos, quem sabe, né? Mas de fato, Paulo diz, mas de fato Cristo ressuscitou dos mortos. Ele é o fruto da colheita de todos os que adormecem. Ou seja, ele é o primeiro que ressurgiu. E depois a lavoura inteira, que somos nós. No capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, ele diz assim, né? Nós somos a lavoura de Deus. Irmão, se não fosse isso, você acha que eu era crente? Pregar, viver de luto, né? Como diz, né? Nós vivemos de luto, lá nos livros de Salmo, nós vivemos de luto. Para quê? Viver de luto? Porque nós, certamente, né? Tem coisa que a gente não pode fazer, não, né? Não é verdade? É luto por causa disso. Eu não posso fazer tudo, eu gostaria de fazer um monte de coisa, mas eu estou de luto, eu estou enlutado, esperando. Alguém morreu e eu estou de luto. E assim alguém morreu, ressuscitou. Estamos celebrando a vitória do Senhor. Por isso, irmãos, a palavra de Deus não pode nunca ser negada. Nós temos que falar da verdade. E nós somos os primeiros a enganar os outros. Na verdade, quando chega a meus filhos, ele falava assim, pai, você vai comprar o ovo da Páscoa? Depois que o preço abaixar. Porque assim, depois que passar tudo isso, os preços vão cair. Os preços vão cair 30%, 40%. Aí você vai lá comprar, não por causa do ovo, nem por causa da Páscoa, por causa do chocolate. Né? Mas sempre os meus filhos foram ensinados. A Páscoa não é esta Páscoa que falam aí. Porque estão falando de uma Páscoa que não é do nosso Jesus. Estão falando, eles dizem e falam, até ímpios. Né? Aqui não você vai passar a Páscoa. Esses dias eu peguei um casal, né? Casal de homens, tá? E eles estavam falando, onde nós vamos passar a Páscoa? Eu lembrei até de Jesus, né? Nós passaremos a Páscoa. Casal de homens. Que agora tem casal de mulheres, casal de homem e mulher, casal de homens. E eles diziam, onde nós vamos passar a Páscoa?
E a verdadeira Páscoa não é nada disso. Será que Jesus vive em nós? Paulo dizia, eu não vivo mais, Cristo que vive em mim. As coisas que a gente já fez, aquilo que a gente já viveu, se a gente for olhar, irmãos, é muito mais, essa festa é muito mais do que se imagina. Não estou falando de data, se realmente é ou não é o dia, né? Se Jesus ressuscitou hoje ou não ressuscitou, não me importa. Não importa se foi na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no feriado, no dezembro, no janeiro, no junho. Eu não quero saber. Eu só quero saber de uma coisa. De fato, Jesus ressuscitou. Nós sabemos isso, que a nossa vitória, os privilégios que nós temos, é porque Jesus ressuscitou. Você vê então, irmãos, o inimigo tentando, no capítulo 4, né? Vamos ler aqui, para que vocês possam entender. Foi crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Olha, presta atenção que a crucificação acontece. Todos nós crucificamos os nossos atos, né? Talvez se eu fosse uma pessoa católica, porque assim, o católico, o que o católico faz? O católico não come carne, né? Não é isso? Não come carne. Eu peguei uma senhorinha de idade e ela disse que falta de respeito, né? Que falta de respeito. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, o pessoal está fazendo churrasco. O pessoal está fazendo churrasco. Que falta de respeito. Olha, antes não era assim, não. Antes todo mundo respeitava. Comia peixe. A ressurreição não é nada disso. Você vê como é que as coisas vão mudando, as pessoas vão tendo pensamentos diferentes, desvirtuando a verdade, mudando a verdade de Deus, como a Bíblia fala, né? Mudaram a verdade de Deus em mentira, cultuando mais a criatura do que o Criador. Isso, a Bíblia ensina aqui, né? Tudo que a gente aprende, a gente ensina. Ninguém é obrigado a fazer. Viu, pastor Samuel? Ninguém é obrigado a fazer o que você fala, você prega. Ninguém é obrigado. Você é livre. Amém, bem? Mas você precisa falar. Se alguém fala assim, eu acreditei, né? Você viu lá que a palavra de Deus diz que eles pregavam e quase 5.000 pessoas se converteram, né? Milhares de pessoas se converteram, mas tinham aqueles que não se converteram. E aqueles que não se converteram falaram, vamos calar a boca desses caras, esses caras estão falando demais, esses tagarela, estão falando demais, está falando coisa aí que não devia, né? Porque, irmãos, existem negócios, você sabe disso, existe negócio, as pessoas ganham muito dinheiro. Você lembra daquela mulher, daquela jovem, que ela adivinhava, jovem que adivinhava lá nos Atos, e que era um grande negócio, o seu senhor ganhava muito dinheiro, até Paulo chegar perto dela e repreender aquele espírito de adivinho. Dá muito dinheiro, você vê, o evangelho é um estraga-prazer. Quem quer viver o evangelho de verdade? Quem quer ver ou entender, viver esse evangelho? Olha que interessante. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veja, Atos 16, veio nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro com suas adivinhações
ganhava, olha lá, ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Quanta grana rola no tempo de Páscoa. E não é nada para Jesus não, viu, Pedro? Não é nada de Jesus não. Vamos aproveitar esse negócio aí que Jesus morreu, vamos colocar aí um coelhinho aí, vamos colocar ovos de Páscoa. Quantos milhões? Imagina se o ovo de Páscoa aí está, suponhamos, 60, 70 reais, o ovinho de Páscoa, né? Quanto lucro dá? São inteligentes? São. Eu não posso negar isso. Mas o que fizeram? Deturparam. São espíritos enganadores. Espíritos enganadores. Paulo diz para Timóteo assim: nos últimos dias haveria muitos que dariam ouvido a espíritos enganadores. Está cheio de espíritos enganadores. Está cheio. Você tropeça neles, tropeça. Tem um ditado assim que diz assim: me engana que eu gosto. Já viu esse ditado? Já viu? Me engana que eu gosto. Não gosto não. Gosto não. Me engana não. A mim não. Me engana não. Eu vou pensar 10 vezes. Eu posso até ser enganado. Eu vou pensar 10 vezes. 10, se for o caso, eu vou pensar mais ainda. Esses dias Deus me deu uma visão. E nessa visão dizia que eu seria enganado. Aí eu olhei ao Senhor e disse: Senhor, quando chegar o momento, me avisa, me lembra dessa visão, que eu não vou ser enganado. Porque, irmão, nós somos fáceis de ser enganados. É só vir com conversinha bonitinha, gostosinha, pronto, nós somos enganados. Olha que a palavra de Deus diz: o Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de verdade, afirma claramente que nos últimos tempos alguns desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Me engana que eu gosto. Me engana com o coelhinho da Páscoa. Me engana porque é interessante, irmãos. Está impregnado. Todo mundo faz. Todo mundo ganha ovo de Páscoa. Cadê meu ovo da Páscoa? Espíritos malignos, enquanto você dá atenção, como diz aí fora, os cortina de fumaça, né? Enquanto você está preocupado com o ovinho da Páscoa, está preocupado aí com o coelho, está preocupado aí com o dia santo, domingo da ressurreição, que pouco se vivem a ressurreição. O apóstolo Paulo diz: se eu ressurgir, se eu já ressuscitei dentre os mortos, né? Se não me falha a memória, no livro na carta de Paulo aos Romanos, eu devo viver de modo digno disso. Se eu ressurgir, eu sou ressurreto. Se eu pela fé eu vivo a ressurreição, então, irmãos, é impressionante assim que como é que eu vivo a ressurreição? Olha, tem o bolo da Páscoa, tem tem assados, tem comida, tem bebida. Como eu como todo dia, como arroz, feijão e a misturinha lá que a esposa faz e tal, né? Eu como todo dia. Não, mas hoje é especial. Glória a Deus. Mas será que nós vivemos mesmo como ressurretos na presença de Deus? Fugindo, né? Não é isso a palavra de Deus diz, fugir da idolatria? Veja, se o Espírito de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos,
Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio deste mesmo Espírito que habita em você. Se você é ressurreto, se você ressurgiu, se você ressuscitou, se você é uma nova criatura, então você tem uma visão diferente. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a natureza humana lhes pede. Você não tem que ver o que os outros vivem. Não, mas todo mundo está comprando. A minha filha pediu, a minha neta, o meu neto pediu. Aquele monte de gente. É que nem no Natal, né? Natal. Vamos colocar luzes. As pessoas é impressionante que naquele dia gastam fortunas. Compram Papai Noel subindo no chaminé, ou descendo no chaminé, subindo pela escada, não sei o que. É o Papai Noel, não sei aonde, é a árvore de Natal. Tudo idolatria. E a Bíblia diz: fugir da idolatria. Foge! Como dizia meu pai, que nem o diabo foge da cruz. Foge! Puxa vida, pastor, tem graça a vida, tem graça sim. A nossa graça vem do autor da graça, que é Jesus. Que graça a gente quer? Não, mas não é pecado. Essa é a história que o diabo vence. Não é pecado. Essa é a história. Você vê? Olha, por isso, meus irmãos, fugir da idolatria. Você lembra que nós não oramos, fizemos os 12 dias de oração, lembra? Nós íamos fazer e nós não fizemos. E eu disse, não adianta a gente abençoar o mês, o dia, o ano, se a gente não viver de acordo com aquilo que o Senhor nos prega, nos ensina. Porque eu posso abençoar, mas se eu viver lá na frente, naquele dia, você vê, né? Hoje é um dia que se dizem que Jesus ressuscitou. Dizem que Jesus ressuscitou. Então Jesus ressuscitou, glorificado seja. Então, o melhor que a gente poderia fazer é um jejum, né? Sacrifício para agradar ao Senhor. Um tempo de oração, de gratidão ao Senhor. Oh Senhor, como é maravilhoso. Eu era morto, passei a viver. Eu não tinha privilégios nenhum e o Senhor me deu. Quem eu era e quem eu sou. Eu louvo o teu nome. Porque muita gente diz assim, não, mas espera aí, pastor. Olha, você viu? Todo mundo compra ovo de Páscoa, todo mundo faz festa, todo mundo vai para a família, todo mundo leva os ovinhos para todo mundo, tal. É o que nós estamos pregando. Quando você leva um ovinho de Páscoa, está pregando sobre a idolatria. Você está ensinando a idolatria. Você está incentivando a idolatria. Mas que crente é esse? Pastor, você é do contra. Não importa se eu sou do contra, a favor. Não importa. O que importa é que eu prego. Capítulo 4 diz assim: do que vimos e ouvimos. O nosso cordeiro é Jesus. Não tem jeito. O cordeiro da Páscoa, o símbolo que eles faziam, eles matavam o cordeiro de fato, eles assavam no fogo, sem sal, sem nada. Já vou querer comer carne sem sal? Deve ser ruim, né? Então não é tão gostoso, não. Se porventura foi Jesus, né? Permitiu colocar sal, um temperinho de churrasco, é gostoso, né? Não, mas para acrescentar tinha o quê? Ervas amargas. Carne é gostoso, mas sem sal? Estranho. Para acrescentar, em vez de ser um temperinho de... Como é que é o temperinho lá, amor? Você põe lá? Chimichurri, sei lá o que é, né? Shoyu, né?
Esses temperos, tudo fica gostosinho, a carne não fica? Fica. Na verdade, se temperar, tá, fica bom. Não, era carne sem, né? Vê se acha aí, amor. Era lá no livro de Êxodo, se não me engano, tá? Sem sal, sem tempero. Sabe para quê? Para você entender o sofrimento de Jesus. Então quer dizer que nós temos que pensar no sofrimento, no sacrifício de Jesus. Ah, não, vamos celebrar um meu churrasco, não, come churrasco, à vontade. Entenda, você precisa compreender o que Jesus passou por você. Para que você vivesse, para que você tivesse vida. Aí acompanhava o que? Ervas amargosas. Coisa ruim, né? Comer aquele negócio ali. Para aproveitar ali, a palavra de Deus diz que banhavam a ombreira da porta com sangue. Não é verdade? Tudo isso tem um significado para nós. Tudo isso tem um significado para nós. Qual é o significado? Na verdade, que Jesus morreu para que nós pudéssemos ser livres. E nós que somos livres, às vezes nos prendemos. Nesta mesma noite assarão a carne no fogo e acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Já viu pão sem fermento? Alguém já fez pão com fermento? Com fermento gostoso, fica fofinho, gostoso fica? Fofinho, né? Gostoso, ela mastiga, gostoso. Mas já viu pão sem fermento? É que nem pedra, pastor. Esse era o pão, representando Jesus. Jesus na sua carne. Nós somos livres. Mas será que alguém está vivendo isso? Será que alguém está vivendo isso? Hoje é um dia de tristeza? Não. De alegria? Satisfação? Hoje é um dia especial. Vamos celebrar a vida. Vamos glorificar o nosso Cordeiro. Como João dizia, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmão, muitos banalizam o Evangelho. Banalizam. Viver em luto é você sempre estar esperando o momento exato da vinda do Senhor, consagrando. E eu não estou falando para você fazer jejum para consagrar, não, eu estou falando para você separar-se do mundo, ser diferente, viver uma vida diferente, porque, irmão, você não é o que era. Você não é mais o que era. Uma certa vez eu ouvi um pregador dizer assim, né? Viva hoje como se Cristo voltasse daqui a pouco, agora. Mas Jesus vinha agora. Tem igrejas que estão aí nos lugares aí orando, clamando ao Senhor. Porque eles falam muito do carnaval, né? Por conta dos demônios que agem no carnaval. Então o que eles fazem? Eles vão para a chácara para orar, para clamar, para sair, tirar os olhos da TV, das mulheres peladas e não sei o que, né? E vai consagrar. Irmão, nós precisamos consagrar todo dia. Né? Tem gente que é viciada na televisão, não é o meu caso. Eu até gosto de televisão. Às vezes ligo lá, estou comendo, às vezes ligo lá e vejo alguma coisa, mas não tem prazer nenhum. Vejo a rede social, vejo política. Eu gosto de ver algumas coisinhas de política, tá? Eu vejo, mas também cansa. E é rapidinho também, mas não tem tempo. Mas a minha vida é meditar, é pensar. É pensar em tudo aquilo que está acontecendo. É clamar por misericórdia a todo tempo. Senhor, tem misericórdia. Eu vejo uma situação, eu falo, Senhor, tem misericórdia. Eu vi uma senhorinha, foi ontem. A senhorinha estava totalmente corcunda, com a bengalinha de idade,
devia ter uns 80 e poucos anos, andando. Eu olhei para aquela senhorinha e falei: meu Deus, tem misericórdia. Por conta da nossa rebeldia, irmãos, vivemos tudo isso. Cansaço, angústia, tristeza, aflição. Nossa rebeldia nos colocou nessa situação e continuamos negando Jesus. Olha o que João diz: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para tirar o pecado do mundo eu preciso crer. E se eu creio, eu tenho que viver a minha fé. A fé na palavra de Deus, a palavra do Senhor. Pouco se importa. A alegria é hoje tomar cerveja, tá? Essa senhorinha que eu falei. Mas que absurdo, hein? Que ridículo. Não tem respeito. Você viu? Comprando, comendo churrasco, tomando cerveja. Que ridículo. Isso é respeito. E como é peixe? Se fosse só isso, né? Seria fácil. Passa aí como um peixe, está resolvido. Não é verdade? Como um peixe, assado, pronto. Já estou indo para o céu, já estou santo, já estou... Oh, coisa boa, hein? Eu estou comendo um peixinho gostoso e estou indo para o céu, porque o peixe... Que peixe! Às vezes a gente fala coisas, irmão. Parece que a gente é do outro mundo, né? Eu acho que a gente é, né? A Bíblia diz que vós não sois deste mundo. Vós sois estrangeiro. Vocês passam. Puxa vida, pastor. Então, a gente não vive nada. A gente não faz nada. Irmão, você pode fazer o que você quiser. E Paulo dizia assim, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Nós temos a consciência de Deus, a consciência da palavra de Deus. Mas o que nós não podemos afrontar a Deus. Eu vou afrontar a Deus. A Bíblia diz assim: ai daquele que levantar. Horrenda coisa. Horrenda coisa. Irmãos, pensa bem. Eu me uni ao Senhor para quê? Para afrontar. Eu me uni ao Senhor para quê? Me tornei um espírito com Ele. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão de Deus. E ele diz assim: todos que são idólatras morrerão. E o pior é que nós temos que falar, porque são crentes. Dessa maneira. São crentes. Conhecedores da palavra de Deus. Não, pastor, é uma brincadeirinha. Tem muita gente que vai para o inferno por causa da brincadeirinha. Mas não é uma brincadeirinha, é só uma brincadeirinha. Você está ensinando, né? Já é difícil a gente ensinar os de casa, não é verdade? É difícil, porque em casa você tem que ser exemplo, né? Em casa tem que ser exemplo. Você não faz, o seu filho olha para você. Imagina você fumando, imagina você fumando. Aí o filho fala: ô pai, deixa eu. Não, isso aqui não é para criança, não, é assim. Só para adulto. Você está ensinando que quando ele crescer ele pode fumar, né? Aí quando ele cresce, o pai fala assim: filho, olha, não pode fumar não, que faz mal, tá? Peraí, pai, mas você sempre fez. Não é contraditório? Eu tenho que fazer o que eu creio. Esse é o meu testemunho. Eu tenho que fazer o que creio. A mim, o que eu sou, prega mais do que aquilo que eu falo. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 31. Que coisa
coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Nós somos libertos, irmão. Para ver diferente, tem que fazer diferente. Não, peraí, mas eu não consigo fazer, pastor. Olha, desculpa aí, mas pois o Deus desse século que reina sobre essas pessoas, o Deus desse século, o enganador, o espírito enganador. Não, é uma brincadeirinha. É impressionante, pode ter certeza. A maioria fala, não tem nada a ver, pastor. Pode ver, pode notar. Não tem nada a ver, pastor. Nós estamos diante de uma grande idolatria. Nós estamos vivendo uma época de idolatria. Né? Tudo é idolatria. O Deus desse século, o que ele faz? Ele cega a mente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Deus desse século cegou a mente dos que creem, não é dos que credem, não, é dos crentes, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós precisamos entender que por trás dessa situação toda existe um espírito que cega, que engana. Eu posso fazer tudo, mas eu não posso tirar Deus do lugar que ele se encontra. Deus é o primeiro, depois vem o resto. Depois aí que passar esses dias aí da Páscoa aí, os mercados vai estar um monte de promoção de ovo. Vai lá, compra uns 10, uma meia dúzia, um 10, sei lá. Compra lá, não tem problema não. Teve uma época que eu fui comprar, não tinha mais, né? Tinha ovo lá quebrado. Eu falei, mas eu quero chocolate, não quero ovo inteiro. É chocolate quebrado mesmo, pode ser. Eu quero chocolate, eu vou comer, vou ter que quebrar. Então o importante é assim. Eles se aproveitam da situação, ganham muito dinheiro, como nós falamos aqui, ganham muito dinheiro, né? E só os parças, né? Os comparsas é que ganham dinheiro, né? Aqueles que não ligam, aqueles que se exploram, aqueles que são espertos, não é verdade? Eu tive um mercadinho, eu tive desejo de montar um mercado. E eu montei um mercado, sabia disso? Pois é, eu montei um mercado. E o mercado tinha açougue. Só que no mercado, como eu sou crente, sou servo de Deus, no mercado você tinha que ter pinga, cigarro, cerveja. Eu fiquei com o mercado 6 meses só. Eu tinha vergonha. Chegavam lá, você tem cigarro? O senhor tem cigarro aí? Não. Mas como o mercado não tem cigarro? Realmente, no mercado tem que vender tudo. O senhor tem cerveja aí? Aquela história? Não tem. Ah, não, eu vou falar assim, nós somos crentes, entendeu? Nós não vendemos. Mas não é mercado isso aí? Não é mercado? E no açougue? Eu não ganhava dinheiro no açougue. Estava indo mal a pique. Aí eu contratei um açougueiro. O açougueiro chegou para mim assim, seu Joel, o senhor tem que ser esperto. Dá uma olhadinha. Está vendo aqui essa faca aqui? Coloca aqui no peso da balança. Quando você vender a carne, em vez de você vender o contrafilé que o cara pediu, coloca um bife de segunda. Você vai ganhar dinheiro. Eu olhei assim, não dá para ser crente e ter outras. Não tem como. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Irmão, eu perdi dinheiro. Eu tinha gasto na época para montar um mercado, 8 mil reais. Era dinheiro, hein? Era dinheiro. Em 2000, era 1918, se não me engano. Não, né? 1998. Em 98
fiz acordo de quase 10 anos de trabalho para me montar um açougue. Meus irmãos estavam vendendo os maquinários, tudo, né? Eu falei, vou aproveitar, né? Mais barato, mais em conta. Irmão, não dá. Quando você é crente, quando você é servo de Deus, não dá. Resolvi fechar, perdi dinheiro. Vender as coisas, tinha que dar porque, né? Ninguém tem dinheiro. E assim foi a nossa vida. Ou seja, irmão, para você ser servo de Deus, você tem que sacrificar. A Bíblia diz, nega a ti mesmo. Ah, não, mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Você é diferente. Puxa vida, para ir para o céu, é tudo isso? Perfeito. Nós vivemos uma vida de fé. Nós não se importamos. Não estou dizendo que você não tem que ganhar dinheiro, trabalhar honestamente, fazer as coisas direito. Mas estou dizendo que tem certas coisas que não cabem. Não cabem nessa vida. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Nós vamos orar. Vamos nos colocar de pé. Quero agradecer aos nossos irmãos. Temos aqui a Rosita que participou do começo ao fim. Amém? Deus abençoe, Rosita. Graça e paz a todos os irmãos que estão aqui conosco, em nome de Jesus. Amém? E até quarta-feira, se assim Deus permitir.